Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra no Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré. Um abraço, mesmo sem contato, mas um abraço muito carinhoso a todos. Bom, na noite de hoje, nós pensamos como tema para esta palestra grandes almas brasileiras. Mas antes disso, vamos buscar sintonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com o alto para acalmar o nosso ser. Então, convidamos a todos para que neste momento, envolvidos com essa música ao fundo, busquemos elevar o nosso pensamento a Deus, os nossos sentimentos, sintonizá-los com as energias mais leves, mais lindas, mais doces, aquelas que acalmam o nosso ser e que nos permitem olhar para dentro de nós mesmos para que possamos nos perceber enquanto seres humanos, mas espíritos eternos, em busca da nossa evolução. Sendo assim, perceber como andam os meus pensamentos, como estão os meus sentimentos e, principalmente, como estão as minhas atitudes nos momentos em que eu deveria exalar amor, paciência, carinho e entendimento. Sendo assim, pedimos a Deus, em sua infinita misericórdia, que nos envolva e nos ajude sempre a trilhar esta caminhada mais próximo do Evangelho de Jesus. Em nome de Deus e de Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta palestra, mais este momento de aprendizado, e pedimos que permitam que os nossos anjos guardiões, os espíritos mais elevados, permaneçam conosco neste momento, durante esta semana, para que possamos realmente refletir sobre a nossa conduta no dia a dia. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sendo assim, iniciamos a palestra de hoje. Sempre gostamos de iniciar toda a palestra dizendo que não temos a pretensão de ensinar a ninguém, porque todos estamos aqui numa caminhada evolutiva, em alguns momentos com acertos, em outros com erros, mas sempre repensando a nossa forma de ser, sentir e agir. E todo mundo se ajudando e aprendendo juntos. Então vamos lá. Grandes almas brasileiras. Quem serão as grandes almas brasileiras? Quando pensamos em grandes almas brasileiras, quem vem à nossa mente? Quem quiser pode até escrever aí e compartilhar, né? Interagir conosco neste momento. Quem são as grandes almas brasileiras que vêm à minha mente quando eu sou questionado sobre esse tema? Bom, poderia começar com a frase: olho por olho,
dente por dente. Quantas vezes já vimos pessoas agindo desta forma e ouvimos pessoas falando desta forma? Mas a mensagem que trazemos hoje aqui é outra, é de uma grande alma, que não é brasileira, mas é uma grande alma que deixou um legado importante ao mundo. E ele disse assim: olho por olho, e o mundo acabará cego. Quem foi que disse isso? Gandhi. Mahatma Gandhi. Um homem que nasceu na Índia, na casta dos comerciantes. Naquele tempo, naquela época, esta casta não podia estudar, apenas poderia lidar com os negócios, com o comércio. Naquele tempo já houve uma ruptura, porque ele desafiou tudo que era imposto e mesmo assim saiu da Índia, foi para a Inglaterra e conseguiu se formar em advogado. Terminando a formação na Inglaterra, volta para a Índia e, sem emprego por lá, é convidado para ir para a África e lá exercer a sua função na advocacia. Chegando lá, é instalado em um pequeno vilarejo onde só tinha indianos. Começou a perceber grandes atrocidades que ocorriam naquela região, por conta das questões raciais, religiosas, étnicas, de gênero, econômicas, enfim. A África naquele tempo dependia do Reino Unido para vestimenta, para alimentação, para todas as questões. E a exploração, colônia na época, era imensa. Gandhi chega lá, começa a observar tudo isso e de uma forma pacífica, de uma forma elevada, ele começa a militar pelos direitos daqueles que são mais vulneráveis. Ele luta e mostra na sua postura de ser, sentir e agir que há possibilidades de conversar, de diálogo e às vezes até de enfrentamento, mas de forma pacífica. E com o tempo, ele deixa um grande legado para a África. Ele consegue muitas vezes conversar com os grandes, até mesmo com aqueles que dominavam o poder no Reino Unido e conseguiam muitos benefícios para aquele povo. E ele volta. E ele volta para a sua Índia e lá começa mais uma batalha. Lugar também que era dominado pelo Reino Unido, onde tudo que aquele povo consumia tinha que pagar altos impostos para o Reino Unido. Mais uma vez começa a sua trajetória de luta agora pelo seu povo. E mais uma vez ele luta de forma pacífica, através do jejum, através do diálogo, de uma postura muito nobre. Foi preso inúmeras vezes. Se revoltou por isto? Não. E quanto mais ele apaziguava seu ser e apaziguava aqueles que estavam no seu entorno, maior ele se tornava. E aqueles que tinham o poder ficavam mais assustados e ficavam com mais raiva e tentaram por inúmeras vezes sufocá-lo, sempre com o grito, sempre com aquele autoritarismo, com a imposição. Mesmo assim, a postura de Gandhi foi paz, paz, paz. Conseguiu a independência da Índia. Se dividiu em dois grandes povos, os indianos e os muçulmanos. E até hoje nós sabemos que as guerras, os conflitos por lá permanecem. Mahatma Gandhi, uma grande alma. Assim ele foi conhecido na época e é conhecido até hoje. Mandou uma carta para Hitler no início de 1939, quando a guerra estourou. E de forma muito pacífica ele disse assim, agora eu vou ler. Caro amigo, amigos têm urgido para que eu escreva para você pelo bem da humanidade. Porém,
eu estava resistindo aos pedidos. Isso por causa do sentimento que qualquer carta minha seria uma impertinência. Algo me diz que eu não devo avaliar e que eu preciso fazer o meu apelo independente do valor. Está bem claro que hoje, a única pessoa no mundo que pode prevenir uma guerra que vai reduzir a humanidade ao estado selvagem é você. Você precisa mesmo pagar esse preço por um objetivo, por mais digno que ele possa lhe parecer? Você vai ouvir o apelo de alguém deliberadamente que evitou o método de guerra com um sucesso considerável, no caso ele, através da paz, né? De qualquer forma, eu espero o seu perdão se errei escrevendo isto para você. Escreveu essa carta e enviou a Hitler. Esta carta nunca chegou às mãos de Hitler. Por quê? Evitaram que chegasse. Não tinham esse objetivo. Queriam mesmo que as coisas fossem daquele jeito. Do jeito que a história nos conta. Passou mais um tempo. E ele, percebendo que Hitler não recuava, e depois de mais de 300 mil bombas serem despejadas, mais de 15 mil mortos, mais de inúmeras pessoas feridas e atrocidades cometidas, ele se arrisca e manda a segunda carta a Hitler. E nessa carta ele diz: caro amigo, eu te chamar de amigo não é qualquer formalidade, porque eu não possuo inimigos. Pelos últimos 33 anos, meu negócio na vida tem sido aumentar a irmandade dentro de toda a humanidade, tornando os homens amigos, independente da raça, cor ou fé. Para mim, é inacreditável saber que você não enxerga que isso não é um monopólio de ninguém, ou seja, nem seu. Se não os britânicos, algum outro poder vai melhorar o seu método e vencê-lo com a sua própria arma. O ódio, o segregalismo. Você não está deixando legado para o seu povo, Hitler, do qual esse povo se orgulharia de você. Ele não pode sentir orgulho de um recital de crueldade que foi habilmente planejado. Portanto, eu faço um apelo para que você pare a guerra em nome da humanidade. Durante esta estação, enquanto os corações dos povos da Europa anseiam por paz, é muito pedir que você faça um esforço por isso, Hitler. Mais uma vez, esta carta não chegou às mãos de Adolfo Hitler. E se tivesse chegado? Fico a pensar que postura teria aquele homem ao receber essa carta tão carregada de apelo, de amor. O que aconteceria? Mahatma Gandhi, grande alma, defensor do princípio da não agressão, da não violência. O seu protesto, a sua revolução sempre foi em benefício da humanidade, daqueles que eram menos favorecidos, dos mais vulneráveis. Nunca pensou em si próprio, sempre no seu entorno. Por isso, uma grande alma. Ele ainda nos deixou grandes exemplos através de suas várias exposições faladas. Uma delas, aprendi através da experiência amarga, da experiência amarga, a suprema lição. Controlar a minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Controlar a minha ira e torná-la em calor
que é convertido em energia? Amor. Controlou aquilo que fervilhava e transformou aquela mesma energia em amor. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. E moveu. Deixou o seu legado tanto na África, depois na Índia e hoje para o mundo. Mahatma Gandhi, uma grande alma. E quem são os Mahatmas brasileiros? Quem são as grandes almas brasileiras? Quem são aqueles que, em nome da paz, em nome do bem comum para toda a humanidade, independente de cor, raça, religiosidade, gênero, quem são os grandes Mahatmas brasileiros? Muitas pessoas vêm em nossa mente. Pessoas que têm um alto padrão vibratório e que na sua postura no dia a dia conseguem se aproximar das ações de Jesus, que foi uma grande alma neste mundo, e Mahatma Gandhi, que nos deixou um grande legado. Chico Xavier, para mim, é uma grande alma brasileira. Temos padres da Igreja Católica, como o Padre Zezinho, temos a Irmã Dulce, temos o nosso querido Divaldo. E tantas outras pessoas, em tantas outras religiões, e tantas outras pessoas que não estão em tantas outras religiões, mas que são grandes almas brasileiras, porque possuem uma postura leve, altruísta, de ascensão da consciência e que afeta o seu entorno, fazendo com que todos também tenham essa ascensão. Bom, de acordo com o espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles nos dizem que hoje a pátria do Evangelho é considerada o Brasil. Agora perguntamos, Jesus começa a sua trajetória na Palestina. No primeiro momento, ele aposta na Palestina como sendo uma terra fértil para que ele pudesse trabalhar o seu evangelho. Ele começa lá e lá se percebe que essa terra ainda não está muito fértil, que essa terra precisa amadurecer um pouquinho, até pelos conflitos que ainda existem por lá. E ele, como tem um projeto, quer fazer com que as pessoas evoluam, ele não pode, em momento algum, desistir. E ele entende que o Brasil é terra fértil para ele continuar a falar do seu evangelho. Isso, é claro, e que isso transcenda depois para as outras regiões deste mundo. Mas por que o Brasil? Por que o Brasil hoje é considerado a pátria do evangelho? Seria porque nós temos um grande povo, uma boa parte da população que é católica, evangélica, espírita? Na verdade, Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho, de acordo com esse livro, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele diz assim, que desde lá na Palestina, o sermão de Jesus na montanha, ele dizia, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós no Brasil temos os bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que são os portugueses, que vieram de Portugal e aqui estiveram no início da nossa colonização. Muitos dos portugueses que aqui chegaram naquela época não vieram por conta própria e nem porque aqui queriam estar. Foram arrancados de suas famílias, foram arrancados da terra que amavam e foram obrigados a começar aqui uma nova vida.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os portugueses. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os negros. Os negros que também são arrancados da sua terra e chegam aqui e são escravizados. Passam por situações de atrocidades, perdem suas famílias, perdem o sentido de pertencer, o sentido de ser. São vistos como animais. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os negros. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, os índios. Então, esta terra, de acordo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e que tem esses 3 povos como a primeira forma de representatividade deste povo, é sim a terra mais fértil para que o Evangelho de Jesus possa ser disseminado, possa ser compreendido. E aí a gente diz, como então fazer com que essa árvore de Jesus, do Evangelho de Jesus, possa por aqui permanecer? Possa ficar conosco e que realmente essa terra fértil que é o Brasil possa ajudar nesse planejamento tão grandioso que é da espiritualidade de Jesus. Como que nós, enquanto brasileiros, povo dessa região, podemos ajudar? Ou seja, quem são as grandes almas brasileiras? Somente quem já tem uma postura mais próxima do Evangelho de Jesus? Ou nós também podemos nos tornar grandes almas brasileiras e ajudar nesse processo todo? Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, dizia assim: se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a nossa civilização do Ocidente, né? Se o Império Português e o Império Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente dos tempos que assinalaram as etapas evolutivas desse mundo, o Brasil também terá o seu momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Pátria do Evangelho. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir. Essa é a lei. É isso que nos fala a doutrina espírita. Pois então, se eu já entendi que o Brasil hoje pode ser a pátria do Evangelho de Jesus, como eu vou ajudar? Como eu posso me tornar uma grande alma brasileira, como foi Mahatma Gandhi, como tem outros que a gente conhece por aí? Primeiro é me conhecendo, entendendo quem eu sou, para onde estou indo e principalmente como estou fazendo esse trajeto. Estou cuidando realmente do que ando pensando, sentindo e fazendo? Como diz o nosso querido Divaldo, 1000 vezes um espiritismo vivido do que um espiritismo lido. Ou seja, não basta conhecer o Evangelho de Jesus. Eu tenho que praticar o Evangelho de Jesus. No momento que eu começo a praticar o Evangelho de Jesus, eu começo a transformar o meu eu. E aí que está a grande sacada. Eu começo por mim. Eu começo aqui por dentro. E eu começo de novo. Porque inúmeras vezes a gente começa e a gente dá uma caidinha. Inúmeras as vezes a gente retoma
E a gente acaba tendo atitudes que não deveríamos ter, mesmo tendo a consciência de que aquilo não está correto. Então, o segredo é não desistir, é retomar, é começar de novo, porque uma hora vira hábito. E quando vira hábito, é porque a gente aprendeu, é porque a gente está se educando. Então, essa é a necessidade. As grandes almas brasileiras somos nós. Quem tem a oportunidade de ajudar nesse processo do Evangelho de Jesus somos nós, através da nossa reforma, através das nossas ações. Porque amar o outro é importante. O Evangelho de Jesus fala de amor. Ele prega o amor. Mas enquanto a gente não se ama e não se conhece, a gente não consegue viver verdadeiramente o amor do Evangelho de Jesus para com todos. E é importante ressaltar que nós estamos nesse processo de evolução através da reencarnação e que muitas vezes nós acabamos reproduzindo as formas de ser, sentir e agir das nossas encarnações pretéritas. Sem perceber, a gente traz muito do que fomos lá, aqui, hoje. Por isso, a necessidade dessa retomada diária, dessa reconstrução desse ser, nas coisas mais simples do dia a dia. Eu não preciso começar numa grande obra, minha reforma íntima. Eu começo com as coisas mais simples, percebendo o que me irrita no dia a dia e que faz com que eu esteja mais descontrolado. O que me acalma no dia a dia? O que me faz bem no dia a dia? O que não me faz bem? São nessas pequenas coisas que a gente se apega. Se eu sei que uma determinada situação me desequilibra, eu já vou evitá-la. E se não for possível evitá-la, eu vou elaborar estratégias para que eu não me descontrole mais. Uma vez feito, 2 vezes. Na terceira eu dei uma recaída, mas eu retomo na quarta, na quinta, na sexta, virou hábito. Aí eu estou me educando. Aí eu consigo colocar em prática. E como é bom. Como é bom quando a gente se conhece, sabe das nossas más tendências, sabe aonde tem que trabalhar e consegue fazer com que uma má tendência vire até uma virtude depois. Isto é maravilhoso, isto é reforma íntima. Esta é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita tem como objetivo transformar todo homem em homem de bem. Ela não tem como objetivo transformar todos os evangélicos, os católicos, os ateus em espíritas. De nada adianta termos várias pessoas espíritas se esses espíritas que estão ali estão apenas lendo as obras do espiritismo, mas não estão vivendo na prática. E aonde que nós encontramos pessoas de bem? De acordo com a doutrina espírita, em todos os lugares. Nós encontramos pessoas de bem em todas as religiões, em todas as cores de pele, em todas as orientações sexuais, em todos os gêneros, raças, em todos os graus de inteligência, em todas as situações econômicas, existem pessoas de bem. Portanto, aquele pequeno discurso que a gente reproduz de forma inconsciente diz muito do que nós somos. A minha religião é melhor que a tua. A minha cor da pele define o meu intelecto. E nesse caso, eu sou mais inteligente que você. Determinada região do país, o povo trabalha mais do que a outra determinada região. Simples palavras que saem da nossa boca nos mostram em que fase evolutiva estamos e o quanto nós estamos próximos
ou distantes do Evangelho de Jesus. E amar é isto: amar ao próximo. Viver o Evangelho de Jesus é amar. E amar é muito fácil. Amar aqueles que nos fazem bem, que concordam com as nossas opiniões, que não discordam de nada da forma como nós somos, pensamos e agimos. Agora, amar aqueles que eventualmente roubam a nossa paz no dia a dia, aqueles que pensam diferente de mim em vários contextos sociais e não só na religião. Amar aqueles que eu olho e penso, puxa, não consigo. Não é fácil. Mas é aí que a gente precisa começar a exercitar o verdadeiro amor. Porque amar nem sempre é aceitar como o outro é. Muitas vezes a gente tem total compreensão que a pessoa que eu convivo não tem uma atitude mais adequada. Mas eu amo essa pessoa quando eu não interfiro de forma brusca, entendendo que ela tem que pensar igual a mim. Mas eu dou tempo, eu respeito a forma como ela pensa, e eu dou tempo para que ela cresça, evolua, aprenda. Porque como espíritas que somos, nós temos que acreditar na evolução. Se nós não acreditamos na evolução do ser, se nós não acreditamos que aquilo que está latente lá dentro e que é bom, que vai desabrochar, seja nesta encarnação ou seja daqui 500 anos, nós não podemos dizer que somos espíritas. Porque o espiritismo prega a evolução do ser. O espiritismo nos diz que todo ser evolui e que todos temos em nossos corações a terra fértil do Evangelho de Jesus e que a semente lançada uma hora vai germinar. Nesse sentido, nós temos que sempre acreditar e trabalhar para que todos os seres, todos evoluam, porque todos, com certeza, têm esse potencial. E para encerrar, gostaria de terminar com um trecho da música de Paula Zampi. Inúmeras vezes já falei sobre esse trecho, mas é muito intenso o que ela nos deixa através da música, que fala assim: amar. Amar como o mais sublime ser amor. Jesus. Sentir na brisa desse amor o tônico da vida, ou seja, o amor é a força da vida. Amar é dar-se inteiro, sim. É se doar de coração. É saber esperar a hora do outro, o tempo do outro, porque eu também tenho o meu tempo, eu também tenho a minha hora para despertar em algumas situações. E em muitos momentos é sentir e silenciar. E quando for agir com coerência, sempre para que eu possa elevar o outro. Jamais colocar para baixo. Jamais apontar somente os erros. Um grande beijo, que estejamos todos bem e vamos fazer a oração final. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento ao alto. Agora em forma de agradecimento. Agradecimento por todo esse legado que grandes almas nos deixaram. Almas leves, que apesar dos conflitos que carregavam, souberam dar o exemplo do amor e da paz, nos mostrando através dos
seus exemplos e não somente do discurso, que é possível viver o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Acreditar no próximo e amar o próximo. Que Deus nos envolva com toda a sua energia de bondade e de amor, aliviando tudo aquilo que nos aflige, que nos rouba a paz, e que possamos, a cada minuto, a cada instante, acreditar nos nossos potenciais e nos tornar pessoas de bem. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males.